E aí, tudo bem com você? Tudo legal? Tudo tranquilo? Muito bem. Como eu prometi, essa é mais uma live de uma série de 12 lives que eu farei e vou comentar a respeito de autoestima. E essas lives são destinadas em homenagem para ajudar também as pessoas que sofreram abuso. É uma forma de contribuir para o mundo aquilo que o mundo me deu. O mundo me deu a oportunidade de ressignificar. Sou grato a todas as pessoas que me ajudaram e é a minha forma de retribuir para você. Se infelizmente isso aconteceu com você, a minha proposta aqui é contribuir um pouquinho contigo e quem sabe poder te ajudar. É único, exclusivamente genuíno essa minha proposta aqui no que eu quero falar com você, tá ok? Então, hoje o que eu vou falar, que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a questão da autoestima, tá claro? Então aqui eu quero convidar você a responder simplesmente 3 perguntas que eu elaborei aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta é: de 0 a 10, seja sincero, honesto, 100% honesto com você. O quanto você se gosta? De 0 a 10, quanto você se gosta? Quanto você realmente acredita que você gosta de você? O quanto você se sente bem com você? O quanto você gosta da sua presença? O quanto você gosta da sua companhia? O quanto você gosta do que você faz? O quanto você gosta de estar com você? O quanto você gosta de se sentir quem literalmente você é? Essa é a primeira pergunta. Tá claro? Beleza? Então responde aí de 0 a 10, tá? No mesmo sentido, de 0 a 10, quanto você realmente se ama? Quanto você sente aquele amor incondicional por você? É isso que eu quero que você pense aí. Quanto que você literalmente olha para dentro de você e vê, fala, puxa vida, eu me amo de verdade. Eu simplesmente tenho um desejo, aquela força de estar comigo, aquele amor próprio dentro de você. Quanto que você se sente bem, né? Quanto que você... Uma coisa é gostar, outra coisa é amar, tá claro? Primeiro eu estou falando de gostar, é um pouco, diria eu, superficial, com todo o perdão da expressão, tá? Esse seria um ponto. O segundo ponto, pessoal nos acompanhando aí, Adriana, Giovana. O segundo ponto é, se vocês puderem compartilhar com outras pessoas também que passaram, infelizmente passaram por isso, passaram pelas dores do abuso, eu fico muito grato com você. E a ideia é chegar para o maior número de pessoas para ajudar essas pessoas. Vamos lá, primeira pergunta que eu fiz para você foi o quê? De 0 a 10, quanto você se gosta? De 0 a 10, quanto você se ama? De 0 a 10, quanto você se valoriza? Ou você espera que as pessoas te valorizem? Então, o que acontece é, quanto você gosta literalmente de você, quanto você vê, de repente você está fazendo uma coisa que aquilo não vai te fazer bem. Essa é a questão. Então, se você está fazendo uma coisa que não vai te fazer bem, por que você faz? Por exemplo, se você está na companhia de alguém que não te faz bem, por que você fica na companhia dessa pessoa? Se você vai se alimentar de algum alimento, enfim, que você sabe que aquele alimento não te faz bem, por que você se alimenta daquele alimento? Porque você come aquele alimento. Tá claro? E no final que eu falei, o que? Quanto você se valoriza? Esse é o ponto. As pessoas que passam por um abuso, as pessoas são
estão e são muito fragilizadas. Então, na verdade, elas acham que gostam delas, elas acham que amam, que elas se amam, porém, tem um grande detalhe. Elas esperam que os outros as valorizem. Estou falando muito de mim, muito do que aconteceu comigo, ok? Você espera que os outros gostem de você, você espera que as pessoas amem você, e você, na verdade, olha para quê? Você olha para o que as pessoas falam, você se preocupa, você espera o valor de outras pessoas. Essas são 3 características que aconteceram comigo. E eu literalmente não tinha aquele amor por mim. Eu não gostava literalmente de mim. E muitas vezes eu fazia o quê? Atividade física em excesso. E aí ficava com dor pelo corpo. Você fazer atividade física, eu sempre falo, é extremamente benéfico. Porém, quando você passa do limiar, aquilo se torna maléfico. Entende? Ou então o que acontecia era o quê? Passava horas e horas na frente da TV com um pote de sorvete. Ninguém está falando para você não tomar um sorvete. É óbvio. Eu estou falando, eu gosto de um sorvete. Ainda tomo sorvete até hoje. Mas o excesso é o que vai te prejudicar. E por que eu fazia isso? Tá claro? Por que eu fazia isso? Porque na verdade eu buscava uma fuga. Eu tinha uma busca e uma fuga. Fuga do quê? Fuga das dores que eu carreguei durante muitos anos. Esse foi o ponto, essa foi a questão. Carreguei essas dúvidas por muitos anos dentro de mim. E o que me ajudou? Em absolutamente nada. Tá claro? Porém, falar de abuso, porém falar que você foi abusado, é um pouco complexo. Para evitar a palavra, a expressão é difícil. Tá claro? Esse é o detalhe, esse é o X da questão. Eu evito falar a expressão é difícil. Eu falo que é complexo. Ok? E por que eu falo isso? Porque você deixa de alimentar a dificuldade dentro do seu mindset, dentro da sua cabeça. Toda vez que você fala que uma coisa é difícil, literalmente você está declarando para você que você é incapaz de fazer aquilo. Ok? É um estado mental que você cria para dentro de você. O que eu quero dizer aqui para você é como você se vê, como você se enxerga. As pessoas, na verdade, elas não vão te valorizar. É isso que a gente precisa enxergar, é isso que as pessoas precisam enxergar. É isso que as pessoas que passaram pelas dores do abuso, elas precisam começar a enxergar. Despertar o quê? A consciência do quê? As pessoas não vão te valorizar. Ninguém vai te valorizar. E aqui não é uma praga que eu estou rogando contra você, muito pelo contrário, ok? Eu torço para que a sua vida seja muito próspera, para que a sua vida seja muito feliz, para que você ame muito. É isso que eu torço. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui, ok? Veja, as pessoas não vão te valorizar. Você quem precisa aprender a se valorizar. E por que você não se valoriza? Porque você está amarrado num passado. E estou falando de mim, vou repetir, insistentemente vou repetir várias vezes isso, para que se isso acontece com você, olha para dentro de você. O passado não tem como mudar. Se coisas ruins aconteceram com você, não tem como mudar. A sua vida simplesmente vai ser desse jeito. Se você olhar para esta forma, desta maneira e com aquilo que eu chamo de mimimi. Ok? Ficar o quê? Ah, porque aconteceu isso no meu passado. Ah, porque fulano precisa pagar. Não, as pessoas vão pagar se passar que fizeram alguma coisa contra você, aquilo que elas tiverem que pagar. Ao passo que você fica pensando nisso, você deixa de trabalhar em você, você perde tempo. Entende? O tempo é uma coisa mais preciosa que você tem. Então, a cada dia que passa, eu estou mais perto da morte. Isso é natural. É muito natural isso. A minha barba já está branca, os meus cabelos já estão brancos.
Antigamente, meus amigos, há algum tempo atrás, meus amigos me chamavam de cabelo cinza. Olhavam para mim e falavam que meu cabelo está cinza. Hoje meu cabelo está bem mais branco. Entende? Então, é simples. O que eu quero dizer para você, estou dizendo, você precisa olhar para dentro de você. Você precisa trabalhar em você. Você precisa enxergar quem você é. Você precisa despertar o seu poder pessoal, o seu poder interno. E para isso, você precisa aprender o quê? A se amar. A se valorizar. Por isso que eu falo, muitas vezes, me desculpem, se o que eu falo chega a tocar a vocês, chega a tocar o coração de vocês, no sentido de que, quando eu falo, ninguém vai te valorizar, é simplesmente para te dar um choque, porque essa questão de esperar que o outro me valorizasse, eu carreguei por durante muito tempo. Então hoje eu não espero que ninguém me valorize, hoje eu trabalho em mim e valorizo a mim. Eu vejo o que eu faço, eu vejo que eu levanto todo dia às 5 horas da manhã, vou fazer atividade física, faço as minhas orações, faço a minha meditação, religioso isso. E eu não abro mão. Porque isso me faz bem. Porque você quer mostrar para as pessoas. Em nenhum momento eu quero mostrar para ninguém. Eu simplesmente estou dizendo que aquilo que eu faço me faz bem. É só isso que eu faço. Tá claro? Escrevo todo dia aquilo que eu desejo para mim. Escrevo todo dia os meus desejos. Tenho o meu caderno de sonhos. Então, aplico algumas técnicas em mim. E aquilo que funciona em mim, trabalho com todos os meus mentorados. 100% deles recebem tudo aquilo que eu faço em mim e funciona comigo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, estou te dizendo, comece a se valorizar. Então não adianta você ter um mindset negativo e ficar amarrado no passado. Não adianta você ter um problema. Muitas vezes a gente descarrega com as pessoas que estão ao nosso entorno, né? A gente fica chateado com a mãe, a gente fica chateado com o papai. Puxa, meu pai, minha mãe não me socorreram. A minha pergunta que eu faço para você é, será que seu pai e sua mãe não te socorreu? Ou será que você fez que nem eu, que sucumbiu e não falou para o seu pai, não falou para sua mãe? Tem isso também. Então o que eu estou dizendo aqui para você se infelizmente você passou por um abuso, converse com as pessoas que estão ao seu lado. E às vezes o seu pai, sua mãe pode ficar chocado com aquilo. Vai buscar ajuda com uma outra pessoa. Vai buscar ajuda com um psicólogo, com um terapeuta, com um psicanalista, com um terapeuta holístico, na igreja. Não importa onde você vai procurar. O que importa é que você dê um passo para você procurar a desenvolver a sua saúde mental, trabalhar em você e se amar, literalmente. É nisso que eu coloco aqui para você. É nesse ponto que eu sugiro que você olhe, que você desenvolva em você. Tá claro? Então aqui você precisa, o que eu sugiro é você olhar para dentro de você e ver quem literalmente você é. Como você se vê. Este é o ponto. É a partir do momento que você tem aquilo que eu chamo, que está no meu livro, Despertar da Consciência, uma história de amor e superação, do autorretrato. Qual é o autorretrato que você... Melhor, o autorretrato, o retrato 3x4, que é a técnica que eu explico no livro, e falo que você pode trabalhar em você. Ou seja, você precisa desenvolver o seu retrato 3x4 e ler esse retrato 3x4 todo santo dia. Todo santo dia. Hoje a gente tem técnicas mais fáceis, avançadas, vamos dizer assim, tecnologia, que facilitam isso. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu tinha que ler. Literalmente, qual é o meu retrato 3x4 de mim? Como é que eu me vejo? Como é que eu me enxergo? Esse é o detalhe. É isso que você precisa se olhar.
Então você pode fazer um autorretrato hoje, um retrato 3x4, perdão, de como você se vê hoje. Esse é um exercício que você pode fazer. Como é que você se enxerga? E o que eu te sugiro é o seguinte: você faça, depois que você fizer esse exercício, você olha para esse exercício, olha para esse papel que você escreveu e, na sequência, o que você faz? Você faz um retrato 3x4 de como você gostaria que você fosse. Como você gostaria de ser. Esse é o ponto. Como você gostaria de ser? De ser visto pelas pessoas. Como você gostaria que as pessoas olhassem você? Esse exercício também outras pessoas chamam de autoimagem, mas o retrato, para mim, o retrato 3x4 é você literalmente colocar ele na sua frente e começar a trabalhar em você como você literalmente olha para dentro de você. Essa é a questão. Isso é mais profundo ainda. É você estar com aquilo literalmente estampado. Então, onde você vai colocar? Na frente do teu computador. Esse é o ponto. Onde você vai colocar? Na geladeira. Que é um lugar que você vê todos os dias. Todo momento onde você passa, você vê o seu retrato. E você precisa ler o seu retrato. Para quê? Para você passar a começar a acreditar em quem você é. Então é muito profundo quando a gente fala de uma questão de uma pessoa que foi abusada. Porque essa pessoa está fragilizada. E muitas vezes o problema maior é que ela nem percebe que ela está fragilizada. Ela tem vários relacionamentos e ela não consegue firmar com uma pessoa. Ou ela tem um relacionamento com uma pessoa e toda hora ela está olhando somente o lado negativo da outra pessoa. Por quê? É isso que você precisa trabalhar em você. É isso que você precisa olhar para dentro de você e ver o que te afeta, que aquela pessoa, por exemplo, te incomoda. Às vezes você tem o quê? Você tem um mecanismo de defesa que ele levanta para você se defender de uma pessoa de um determinado sexo que te maltratou lá atrás. E muitas vezes o que a gente faz? A gente oculta de nós mesmos o que aconteceu no passado. Por quê? Porque a gente não quer colocar a mão na nossa caixa de Pandora. A gente não quer colocar a mão na nossa caixa de Pandora. Por quê? Porque as dores do passado, elas são muito mais fortes do que aquilo que a gente imagina que sejam. Porém, para você crescer, você vai ter que aprender a ressignificar. Não tem muito jeito. Eu escutei um cara falando num podcast, eu não lembro o nome da pessoa. Se vocês souberem, puder contribuir aqui, por favor. E esse cara, ele falou uma coisa muito interessante. O milho, para virar pipoca, ele passou pelo fogo. Puxa, aquilo me deu um estalo que é literalmente o que eu estou falando para você. Ou seja, qual é o fogo aqui, né? Para você se transformar, você vai aprender o quê? A curar a sua ferida. E para alguns, a ferida estará aberta durante muito tempo. Porém, o que é mais importante é você cuidar da sua ferida. E essa questão, ela é latente. Ela é uma questão em que toda vez que você olha para aquele ponto no seu corpo, você lembra daquela ferida. Você lembra da situação inconsciente. E aí o que você faz? Você ativa o teu mecanismo de defesa de uma maneira em que, às vezes, você acaba sendo grotesco com outra pessoa. E ninguém está falando que você está errado ou coisa do gênero. Muito pelo contrário, só estou dando algumas dicas aqui do que, se aconteceu isso com você, você pode e deve
buscar uma ajuda. É só isso. Ao buscar ajuda, você vai ter o quê? Um ombro para você poder comentar o que aconteceu e contato do profissional, ele poder te acolher. É isso. Entende? A tua autoestima, ela precisa ser trabalhada. E uma das coisas cruciais, um pilar crucial e importante é você aprender a se olhar, a ver literalmente quem você é. Quem é a pessoa que você é? Quem é o profissional que você é? Quem é o pai, a mãe? Quem é o filho? Quem é o amigo? Quem é o namorado? Quem é a namorada que você é? Entende? É nisso que eu coloco aqui para você. Olha para essas questões, trabalhe essas questões, para que você vá se desenvolvendo aos poucos. E uma coisa é, evite querer a transformação de uma hora para outra. Tá claro? Ah, eu preciso mudar de hoje para amanhã. Aqui nós somos como a natureza. Nós fazemos parte da natureza. Ok? Nós somos como uma árvore. Nós vamos crescendo aos poucos. É isso que eu coloco para você. Vá crescendo aos poucos. Vá se desenvolvendo aos poucos. As mudanças, quando elas são repentinas, podem ser que elas não sejam perenes. E o que acontece é, a gente precisa enxergar que as mudanças, elas podem ser gradativas. Pouco a pouco, passo a passo, step by step. O que eu quero te dar aqui, te dizer aqui, são 3 coisas que elas são, na minha opinião, 4, que elas são importantes, se infelizmente você passou por isso. E se você quiser trabalhar a sua autoestima também, elas são interessantes, tá? Se você não passou pelas dores, enfim, pelas dores de um abuso, enfim, se sua autoestima está baixa, também serve, tá legal? Também vai servir. Vamos lá. Primeira coisa, se responsabilize. Responsabilize pelos seus atos. Responsabilize pelas suas atitudes. Responsabilize pelo que você faz com você. É isso que eu sugiro para você. Aprenda a se responsabilizar. Olhar para a sua vida e trabalhar a sua vida. É nesse ponto. Seja responsável por quem você é hoje. Tá claro? Seja responsável para mudar a sua vida. Você tem toda a capacidade do mundo. Se você não tivesse, eu não estaria aqui. Eu acredito no ser humano, acredito na mudança das pessoas, acredito na transformação das pessoas. Hoje eu ajudo várias pessoas a se transformarem. Hoje eu ajudo várias pessoas a ressignificarem as dores dos abusos que elas sofreram. Por quê? Porque eu consegui me curar. Eu consegui trabalhar em mim. Entende? Mas eu precisei olhar o quê? Que eu sou responsável pela minha vida. Eu sou criador da minha realidade. É eu quem crio a minha realidade. Então, a primeira dica que vai aqui é o quê? Se responsabilize. Olhe para as suas atitudes. Olhe para aquilo que você faz. Olhe para o trabalho que você está desenvolvendo em você. E se responsabilize. Tá claro? Segunda dica. Se desenvolva. Pega um livro. Leia um livro. Faça uma leitura. Por exemplo, vá a cursos de autodesenvolvimento, ouça podcasts como este, assista a vídeos como este. Para quê? Para você se desenvolver, para você trabalhar em você, para você buscar ser uma pessoa melhor hoje de quem você foi ontem. E amanhã
ser melhor do que você foi hoje. Entende? Quando eu falo o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, ele é extremamente importante. Por quê? Quando você faz mudanças rotineiras, gradativamente e de uma maneira constante, o que você vai ver é que lá na frente o seu crescimento será muito maior do que você pensa. Lá na frente o seu crescimento será muito maior do que você pensa. Por exemplo, quando você quer mudar, aliás, antes de falar disso, deixa eu só voltar. Um conceito, vou falar um conceito aqui. Quando você aplica, por exemplo, R$ 1.000 no banco, vamos imaginar aqui, tá ok? Que esses R$ 1.000 que você aplicou, o que aconteceu? Esses R$ 1.000, eles têm um juro, vamos colocar aqui 10% só para facilitar a nossa vida, tá legal? Então você faz o que? Você tem um juro. O juro de um mês, 10%, virou R$ 1.100. Por exemplo, hipoteticamente. Para o seu dinheiro crescer, você tem duas possibilidades. Ou você esperar que a sua aplicação, ela, naturalmente, ela vá crescendo, tá ok? Aos poucos. Porém, você pode fazer o quê? Os aportes. Então, você vai lá e todo mês você, a partir daqueles R$ 1.000, você aporta R$ 100. Então, o que vai acontecer é o quê? Você não vai ter R$ 1.100, você vai ter R$ 1.200. No mês seguinte, você vai ter juros, tá claro? De R$ 11, por exemplo. Aliás, como a gente está trabalhando 10% aqui, você vai ter um juros de R$ 112. Então, os seus R$ 1.200 viraram R$ 1.312. Por quê? Você tinha 1.000, rendeu R$ 100, depois você no mês seguinte você colocou mais R$ 100, então são 1.200, rendeu uns juros de R$ 112. Ok? R$ 120, perdão. R$ 120. Então você vai ter R$ 1.320 no final do terceiro mês. Acompanhou? Então isso vai ser o quê? Uma bola de neve. Todo mês você faz o quê? R$ 100. Todo mês ele é o quê? Você aporta, que são, no exemplo que eu estou colocando aqui, é o seu esforço, tá claro? É o seu esforço, você aportou aquele esforço ali, para quê? Para você crescer. Então você coloca todo o seu autodesenvolvimento, você estuda, etc e tal, vamos pensar nesse ponto, que é aquele um mês, e aí você se desenvolve. No mês seguinte, o que acontece? A mesma coisa, você estuda, etc e tal, você se desenvolve. A mesma coisa acontece quando você faz uma atividade física. O que ocorre é o quê? Quando você olha para você, você vê o seu corpo, e colocar um exemplo muito simples. Ah, eu quero emagrecer, tá ok. Se todo mês, todo dia, você emagrecer 50 gramas, o que vai acontecer no final de um mês? Faz a conta. 50 gramas em 10 dias são 500 gramas. No final de 30 dias são 1,5 kg. Percebe? O que muitas vezes a gente quer é o quê? A mudança de uma hora para outra. Ou seja, o seu desenvolvimento ele será gradativo. O seu desenvolvimento ele será à medida que você colocar o teu esforço. O teu esforço é o quê? O aporte. São os seus estudos. É a forma como você trabalha em você. É a sua mente. É o quanto que você aplica isso no seu dia a dia dentro da sua mente. É o quanto você se esforça para ser melhor. Ok? Então essa é a segunda dica. Terceira dica. Conheça os seus medos. Quando você passa por um problema como esse, você tem o quê? Você tem uma série de medos. E é importante que você saiba quais são os seus medos. Para quê? Para você atuar, trabalhar. Então, se você tem medo de se relacionar, o que você precisa fazer? Aprender a se relacionar. Como você se relaciona? Ah, mas eu tenho medo de me relacionar com uma outra pessoa. Tá ok.
Você não precisa sair namorando todo mundo. O que você pode fazer? Aprender a se relacionar com quem? Com as pessoas que estão no seu entorno. Então começa com as pessoas que estão no seu entorno. Comece a olhar para as pessoas, trabalhar com as pessoas. Seu irmão, seu pai, seu tio, sua tia, seus amigos. Comece a se relacionar com essas pessoas. Depois você pode fazer o quê? Aprender e trabalhar, enfim, para se relacionar com outras pessoas. Com a pessoa que você queira ter um relacionamento, literalmente. Mas você precisa, antes, né, treinar. Só que esse relacionamento, né, que eu estou colocando aqui para vocês, antes de tudo, por exemplo, se você tem medo de se relacionar, você precisa, em primeiro grau, é o quê? Aprender a se relacionar com você. Tá ok? Só estou corrigindo aqui. Aprender a se relacionar. Relacionar com você. A trabalhar em você. Para depois você trabalhar o quê? Você trabalhar o relacionamento com as pessoas que estão no seu entorno. É o que eu te sugiro. Tá ok? Então, se você tem medo de se relacionar, por exemplo, esse medo, se tem medo de falar em público, o que você pode fazer é ir treinando. Faz um vídeo. Tá claro? Faz um vídeo para você. Mostra para as pessoas que estão no seu entorno e vai trabalhando os seus medos. O que você precisa fazer é o quê? Fazer todo dia aquilo que mais te mete medo. Todo dia aquilo que mais te mete medo. Todo dia. Eu tinha receio de fazer vídeos como esse, podcasts como este. E o que eu estou fazendo? Precisei enfrentar os meus medos lá atrás. Eu não sou, em nenhum momento sou melhor que você. A única coisa é o quê? Que eu procuro enxergar aonde eu tenho meus medos, eu tenho as minhas dores, eu tenho os meus problemas e trabalhar com essas questões e procurar melhorar no meu dia a dia constantemente. Tá claro? É nisso que eu sugiro para você, que você olhe para essas questões e trabalhe dentro de você. E por fim, não mais nem menos importante, é a última dica que eu vou te dar aqui, que é busque ajuda. Você precisa, se infelizmente você passou pelas dores do abuso, você precisa de ajuda. Não importa, eu falei no meio do encontro de hoje, eu falei, não importa quem você procura ajuda, seja com o seu líder religioso, independente da religião que você tem,